Pessoal, continuando a live aqui, a gente tá falando como saber se o seu filho, né? Como saber quem é a pessoa certa para o seu filho ou sua filha casar, né? E aí a gente foi falando aqui sobre a importância do seu filho tomar essa decisão, como essa decisão é importante para qualquer ser humano, né? Então a primeira, só recapitulando, a primeira decisão mais importante seria onde ele vai passar a eternidade, com Deus ou com o diabo, e a segunda opção mais importante é com quem ele vai passar o resto da vida, porque afinal de contas ele pode ir para o céu, mas viver um inferno na terra antes de ir para o céu, caso ele escolha uma pessoa para casar errado, né? E aí eu falei sobre o primeiro critério, que seria professar a mesma fé, ter a mesma fé. Então, se os dois forem cristãos, ok, se um for cristão, o outro não, as pessoas tendem a achar que isso não dá problema, não, porque fulano respeita a minha religião, porque eu respeito a religião dele, mas quando chega no dia a dia prático, a gente citou alguns exemplos aqui, como isso pode dar problema na relação do casal, da família, né? A primeira decisão que eu falei é sobre quando a criança nasce, e aí vai apresentar no centro espírita ou vai batizar, ou vai apresentar na igreja evangélica, né? Então, assim, dá problemas sim. Quando tá adolescente, aí vai pro retiro da igreja ou vai pro carnaval. Então, são várias situaçõezinhas que vão surgindo no dia a dia que a pessoa, no calor da paixão ali, não para pra pensar, né? Acha que é só respeitar, mas isso não é preconceito, é que sim, vai dar problema. E aí a gente falou que a Bíblia fala sobre isso, que é julgo desigual, quando a pessoa se prende a outra pessoa de outra fé. Julgo desigual é desobediência, desobediência é pecado, e o preço do pecado é a morte. Então, muitas vezes essa pessoa vai viver uma morta-viva espiritualmente falando, porque, embora ela esteja viva, seu espírito está morto por conta do pecado, porque casou em desobediência. Então, aquele casamento ali vai estar em xeque, porque foram duas pessoas que, né, acreditam em fés, têm fés diferentes. Então, o segundo critério é a disposição para mudar o pensamento. Então, assim, a pessoa, ela tem disposição de mudar os hábitos e atitudes que ela tem? Se ela não tem, para pensar. Essa pessoa, eu vou viver com essa pessoa 50 anos. Em média, uma pessoa casa aí com 20 anos, 25 anos. Vamos dizer que ela vai viver com essa pessoa 50 anos. E aí? Do jeito que ela é agora, se ela não mudar, eu consigo viver com essa pessoa 50 anos, com os defeitos que ela tem? Porque defeito todo mundo vai ter. Mas e aí, os defeitos que ela tem, eu consigo tolerar? Eu consigo conviver de boa ou não? Eu vou esperar que eu vou mudar essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é que ninguém muda ninguém. Então, esse talvez seja um dos principais motivos do número de divórcio crescer tanto, de tantas pessoas se divorciarem, tantas pessoas se separarem, porque as pessoas casam com a crença de que elas vão mudar as outras, quando na verdade ninguém muda ninguém. Não importa o que você vai fazer, não importa que você seja uma boa pessoa, não importa o quanto aquela pessoa te ame, ela pode mudar em determinado momento, depois ela volta a ser. A única pessoa que muda alguém é Deus. Mas aí você vai casar com uma pessoa em desobediência, né? De repente essa pessoa tem vícios, essa pessoa tem maus hábitos, e vai jogar responsabilidade para Deus. Deus, casei com essa pessoa, tralha mesmo do jeito que ela é, agora o Senhor muda aí. Né? Então, assim, complicado. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, assim, olha, se ela não mudou, se você namorou com uma pessoa, se ela não mudou no namoro, se ela não mudou no noivado, meu filho, não é no casamento que ela vai mudar. Então, assim, se ela tem que mostrar alguma coisa que ela consegue mudar, que são hábitos fáceis de mudar, são hábitos, são questões fáceis de mudar, no casamento, ou no noivado e no namoro. No casamento já era. Ela vai continuar daquele jeito. Você casou, você aceitou ele assim. Então, no casamento, ela vai continuar sendo assim. Ela vai pensar, ainda que possa ser inconsciente, ela vai pensar: casou comigo assim, casou sabendo que eu sou assim, agora vai ter que me aguentar assim. E como eu falei lá no começo da outra live, né, que a gente interrompeu para voltar para essa. Como eu falei, a hora de ver, de observar, é no namoro, é no noivado. Casou, aí você tem que ficar cego para os defeitos, aí você tem que ver só as qualidades. A hora de você enxergar o defeito da pessoa
é namoro e noivado. Casou, então por isso é importante que você saiba o que é importante pra você. Sendo redundante de novo, né? É importante você separar o que é importante pra você. Porque defeitos todo mundo vai ter. Você não vai encontrar a princesa perfeita nem o príncipe perfeito. Você pode encontrar a princesa e encontrar o príncipe, mas perfeitos eles não vão ser. Então por isso é importante você separar o que é primordial para você. O que é importante para você? É importante que ele abra a porta para mim, que ele seja um lorde, que ele puxe a cadeira para mim. Se ele não faz isso com você namorando com ele, se ele não puxa a cadeira pra você, se ele não abre a porta do carro pra você, se ele não é educado durante o namoro, depois de casar, não vai ser mesmo. Não adianta você cobrar pra ele, porque você casou com ele, ele sendo um ogro. Então depois do casamento ele não vai, né, mudar. E a mesma coisa o homem, o que é importante? Ela ter o tom de voz educado, falar baixo, não falar gritando, ela ser feminina, ela se cuidar. Se você casou com ela falando alto, ela berrando, ela bebendo além da conta e dando escândalo na rua, chamando atenção, não sendo uma pessoa modesta, depois do casamento não vai mudar, não adianta. E inconscientemente vai pensar, casou comigo assim, já me conheceu assim, já comprou sendo assim. E assim, no primeiro momento, vai ser muito fácil tolerar esses defeitos, ainda que seja por isso que é importante que os seus princípios, que os valores que são importantes para você, estejam acima do sentimento, porque o sentimento muitas vezes muda. Por exemplo, a paixão que te faz ver isso tudo e falar, não tem problema, eu suporto, eu sei que ela vai melhorar, eu suporto isso, porque eu amo tanto ela, que eu suporto, eu amo tanto ele, que eu suporto. Só que essa paixão vai passar. Em determinado momento, essa empolgação, sabe, essas borboletas na barriga, ela vai passar. Isso são efeitos químicos do corpo, vai passar. E aí, a falta do que é importante para você vai te fazer falta. O que hoje o seu filho, né? A gente está falando sobre filhos, e é importante que você tenha essa informação dentro de você para que você saiba ensinar, para que você saiba passar para o seu filho. É importante você ter ela dentro de você para você saber ensinar. Então, tudo isso que ele não faz hoje, o que ela faz e que te irrita, e que a paixão te faz suportar, quando essa paixão passar, vai ser o motivo da briga de vocês. Então ela vai começar a brigar porque não puxa a cadeira, porque não abre a porta do carro, ele vai começar a falar porque a roupa é vulgar. Então tudo isso vai começar a ser motivo de briga. Então é muito importante que a gente entenda isso, que defeito todo mundo tem defeito. Mas quais são os defeitos toleráveis para você? O que você suporta? Né? O que você suporta e o que você não suporta. E é muito importante que você pense com a razão. Porque se você pensar com a emoção da paixão, como eu falei, essa paixão vai passar e aquilo que não te fazia falta durante a paixão, ou aquilo que não te incomodava tanto durante a paixão, quando ela passar, vai ser motivo de desavença, podendo chegar à separação. E aí o sofrimento vai ser muito maior. Então, é melhor que se rompa logo, que fale, não, a pessoa tem esse hábito que me incomoda, a pessoa tem esse hábito, e aí vai ser ruim aquela separação no início? Vai, mas é melhor que se separe logo do que arrastar um relacionamento e aí depois com experiência, depois às vezes até com filho, tal, haja essa separação, haja o divórcio, que como eu já falei, é um fracasso. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Para mim, é muito importante o princípio da palavra. Então, quando você dá a sua palavra, eu considero que antes de eu dar a minha palavra, eu tenho que pensar 10 vezes, até por esse princípio ser importante para mim. Então, eu tenho que pensar 10 vezes antes de eu dar a minha palavra. Mas aí eu dei minha palavra, então eu tenho que cumprir a minha palavra. Pode acontecer o que for, mas é importante para mim também que a pessoa cumpra a palavra. E aí, eu não sei, para mim, isso é um princípio que todas as vezes que eu desrespeitei ele, eu quebrei a cara depois. Então, como eu falei também lá no início da live,
muitas vezes a gente chega a uma separação, um divórcio, por conta da gente mesmo, porque a gente ignorou aquilo que era importante pra gente lá no início. Enquanto a gente estava envolvido com a paixão, a gente foi ignorando o que era importante pra gente, e quando chegou num relacionamento em que a paixão diminuiu, que a paixão, o efeito químico da paixão acabou, aliás, aquilo que a gente fez vista grossa passou, né, que era um espinho, passou a ser um espeto, passou a ser uma árvore, enfim, ficou enorme aos nossos olhos. Então, assim, as pessoas tendem a falar que os semelhantes se atraem, né? Mas a grande verdade... Aliás, as pessoas falam que o oposto se atrai, né? Não sei se você concorda ou não concorda. Se concorda, coloca aí no comentário. Mas a grande verdade é que os semelhantes que se atraem, os opostos se desgastam. As pessoas que são muito diferentes, elas entram em atrito o tempo todo. Agora, é lógico que há algumas diferenças que se complementam. Às vezes a pessoa é muito agitada, a outra é calma, e aí aquilo entra no equilíbrio. Agora, se uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra, se há muitas diferenças, é lógico que na hora da paixão também, aquilo tudo vai passando despercebido e fica naquela coisa, os opostos se atraem, os opostos se atraem. Balela, os opostos vão se desgastar. Quando passar o momento da paixão, aquilo que é o oposto vai começar a ser motivo de atrito. Então é mais uma coisa que a gente precisa usar como referência. Então assim, o que acontece é que, na verdade, essa questão da mudança, né, ela é importante que aconteça sempre das duas partes. Então, assim, mesmo nesse começo, que as pessoas sejam dispostas a falar, olha, fulano, eu tenho que mudar nisso, você muda naquilo, e aí vão achando um meio termo. Ninguém tem que deixar de ser ninguém, como eu falei, é um só corpo, uma só carne, um só espírito, para passar pelas dificuldades, mas as pessoas não precisam perder a sua individualidade. Agora, há mudanças que precisam ser negociadas e chegar a um meio termo, e sempre das duas partes. E aí a gente tem o terceiro critério, que seria a admiração mútua. Então assim, se a pessoa te deprecia, se a pessoa te humilha, se a pessoa faz piada de você, então cai fora. Seu filho precisa tá orientado. Deixa eu ver quem tá escrevendo aqui. Francisco Cojose. Não consegui enxergar o sobrenome. Tá saudando a gente, tá colocando aqui as bandeirinhas. Mas enfim, então assim, terceiro critério, admiração mútua. Então se a pessoa te deprecia, te coloca pra baixo, faz piada de você, cai fora imediatamente e orienta o seu filho. Seu filho precisa estar orientado nesse sentido. E aí a gente precisa agora ter maturidade, você precisa ensinar para ele a maturidade de saber diferenciar a crítica do feedback. São duas coisas totalmente diferentes. Então a crítica vai ser sempre em cima do seu jeito, em cima dos seus gostos, vai ser em cima da sua essência. A pessoa vai te diminuir, te puxar para baixo, né? É uma crítica que te faz se sentir pior, te puxa para baixo. Agora o feedback é diferente. O feedback muitas vezes não vai fazer diferença nem na vida da pessoa, vai fazer diferença na sua vida. O feedback é aquele que te puxa para ser uma pessoa melhor. Então, ele te melhora, ele fala sobre alguma falta de conduta sua, alguma coisa que te prejudica na sua vida, às vezes prejudica na sua vida profissional, às vezes na sua família, no seu trato com as pessoas, às vezes alguma coisa que você faz que magoa outras pessoas. Isso é o feedback. Então, a pessoa pode querer te melhorar e aí ela trazer para você coisas que te fazem ser uma pessoa melhor, ou a pessoa te critica e aí ela te diminui, daí ela desfaz de você, daí ela te humilha, daí ela te xinga, te ofende. Então são duas coisas diferentes. E aí o que você precisa entender, o principal é o seguinte, quem for de Deus pra você vai te amar do jeito que você é, do jeitinho que você é, sabe? Agora, isso não quer dizer que a pessoa vai aceitar, porque o próprio Jesus, né, falava, venha como estás, mas Jesus não falava fique como estás. A gente vê aí os progressistas dizendo que Jesus
falava com prostitutas, com ladrões, tal. Sim, ele falava, mas ele falava para tirar aquelas pessoas daquela vida. Então ele simplesmente não falava com prostitutas e vivia no meio de prostitutas, de ladrões e convivia. Não era assim. Então ele evangelizava aquelas pessoas para tirar aquelas pessoas daquela vida, para fazer aquelas pessoas se tornarem seres humanos melhores. Então é a mesma coisa com alguém que tá com você para fazer você ser uma pessoa melhor. Então vamos pular aqui para o quarto critério, que seria incompatibilidade, né? Esse aqui é meio polêmico, mas vamos lá. Então, assim, a pessoa é incompatível com você, né? Talvez assim, muitos não entendam, mas vamos lá. Uma pessoa muito bonita e uma pessoa muito feia, pode dar certo? Pode dar certo. Engraçado porque eu, quando era adolescente, eu vivi uma situação dessa. Minha mãe implicou com um namorado meu porque falava que ele era muito feio e tal, e eu achava aquilo um absurdo. Como assim? Que critério louco é esse? Mas, se você para pra pensar, e aí nem vou entrar no critério se minha mãe tava certa ou tava errada, mas, porque mãe sempre acha a gente linda, né? Mas, se você parar pra pensar, uma pessoa pode ser feia, mas, assim, a gente pode considerar aquela pessoa feia, né? Porque hoje em dia a mídia também quer pregar que não existe o feio, né? Que todo mundo é bonito, e às vezes escolhe até padrões que colocam em risco a saúde da pessoa. Mas vamos lá, se tudo é bonito, então no final nada é bonito. Então, isso aí também é um método para destruir o conceito de beleza. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a pessoa pode ter um padrão considerado feio, mas essa pessoa, ela tem uma boa oratória, ela tem confiança, ela se veste bem, ela tem presença, ela tem confiança própria, ok. E aí ela pode ficar com uma pessoa bonita porque ela dá conta. Às vezes ela se sobressai mais até do que aquela pessoa que é considerada bonita. Então, assim, ok. Mas, muitas vezes o que a gente vê acontecer é que quando a pessoa ela tem um padrão considerado feio e ela fica com uma pessoa muito bonita, às vezes essa que é feia, às vezes que é feia, entre aspas, considerada, né? Ela tem dinheiro, ela tem bens, ela tem estudo, não sei, tem alguma coisa que destaca ela, mas ainda assim ela tem um nível de insegurança que vai transformar aquele relacionamento num motivo de ciúme excessivo. E aí ela tá com a pessoa, ela começa a achar, fulana é muito bonita, chama atenção, e acaba se tornando um motivo de briga, de desgaste no relacionamento, porque fica aquele ciúme excessivo. A mesma coisa pode acontecer em relação à idade, também uma incompatibilidade. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, acho que é até de uma cantora evangélica, alguém perguntando isso. Eu tenho 20 anos a mais do que o meu namorado. Ou 15 anos a mais do que o meu namorado. Ele tinha, acho que 30 e a pessoa tinha 45. Isso tem problema? E eu gostei muito da resposta que ela deu. Tipo, agora não faz muita diferença. Mas imagina quando você tiver com... Eu acho que era 20 anos, na verdade, que eu lembro que ela falou. Imagina, você vai estar com 70 e ele com 50. E aí, né? Então, assim, imagina, você vai estar com 75, ele com 55. Então, assim, essas questões, assim... e aí, vou citar até, que eu sempre cito, né, a questão da Chapeuzinho Vermelho, como os contos de fadas clássicos estão sendo deixados de lado, estão sendo rejeitados, mas a importância de você contar contos de fadas para os seus filhos, né, para os nossos filhos. Porque, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, ela, dependendo da idade que a menina escute aquela história, não falar com o estranho no caminho, não falar com o lobo no caminho, que ela deveria ter feito isso, faz uma referência inconscientemente a ela não se envolver com homens muito mais velhos, porque isso, né, então, assim, tem alguns ensinamentos que eles estão ali, são subliminares ali nos contos de fadas, e por isso, né, isso é conhecido, tá? No meio acadêmico tem muitos livros de pesquisa em relação a isso, por isso que eu acredito piamente que tirar os contos de fadas, destruir os contos de fadas, destruir as princesas é método. É método porque existem muitos valores e princípios que são passados para o subconsciente até das crianças
ali no meio das histórias, sabe? De maneira subliminar. Então, assim, sim, essa questão da incompatibilidade também é importante de ser observada e de ser ensinada para o seu filho. Agora, para pensar, por isso que eu falo, quanto antes você começar a colocar esses critérios na cabeça das criancinhas, melhor. O Alisson tá falando, você é sempre impecável em seus comentários. Parabéns, amiga. Obrigada, Alisson. Valeu pelo incentivo. Então, assim, quanto antes a gente começar a colocar esses conceitos na cabeça da criança, melhor. Porque imagina, aí o menino tá lá com 18 anos, namorando uma pessoa de 40 ou de 30, e aí tá apaixonado, tá no auge ali. Você tentar conversar, aquela pessoa tá inebriada da paixão. Vai ser muito difícil você conseguir conversar com ela. Vai ser muito difícil você conseguir conversar com seu filho ali. Qualquer coisa que você fale vai ser uma guerra declarada. Então, a mesma coisa, a pessoa é muito feia ou muito bonita e você sabe que seu filho não vai ter mentalidade para administrar isso e vai se envolver com brigas e tal. Então, assim, tudo isso, se você fala no auge quando estiver acontecendo, vai ser muito complicado. Por isso é importante que comece a trabalhar esses conceitos desde criancinha, quanto antes melhor, né? Se você não começou, se é pré-adolescente, se é adolescente, ok, tá em tempo, né? Não tem o que fazer, arregaçar a manga e começar. Mas se tiver pequenininho, melhor ainda. Então vamos passar aqui para o quinto, que é o ministério e a profissão, né? Às vezes a pessoa tem um envolvimento na igreja, seja ela católica ou evangélica, volto a falar, e aí ela tem aquele ministério que é muito importante, que ela sempre quis, se preparou para aquilo, ou a profissão, tem uma profissão em que ela vai viver viajando, e a outra pessoa tem uma profissão que tem que ficar no mesmo lugar, ou às vezes a pessoa está se dedicando ao ministério, ela tem que ficar naquela cidade, não pode sair dali, ela tem um compromisso, vai se tornar um pastor, ou enfim, um diácono na igreja católica. Enfim, ela tem um ministério que é importante para ela ficar naquela cidade. Mas aí ela casa com uma pessoa que a profissão dela é de ficar viajando para lá e para cá. E aí, como é que faz? Alguém vai ter que abrir mão aí. Então isso pode gerar ressentimentos futuros, porque como eu falei, no auge da paixão tudo vale, mas e depois? Né? E depois que a paixão apagar? Depois que vier o dia a dia? Então, assim, essa questão também é muito importante. O sexto critério, anseios e objetivos, tem um pouco a ver com isso também. Então vamos lá, uma pessoa gosta de morar numa cidade de praia, uma cidade praiana, uma cidade onde ela quer surfar, ela quer viver a natureza, ela quer trilha, ela quer a vida dela natureba. E a outra pessoa já quer trânsito, já é uma pessoa urbana, já no futuro vai dar problema. Então isso também é importante levar em consideração. O sétimo critério, nível social, né? Aí outra questão polêmica, né? Ai, meu Deus, e agora? Quem tem muito dinheiro, quem é rico não pode casar com pobre, ou quem é pobre não pode casar com rico. Não se trata apenas do dinheiro, né? Eu acho que a questão aqui é até mais cultural. Vamos lá. É lógico, existem pessoas que vêm de uma realidade pobre e elas conseguem, né, ascender, às vezes até mais até do que quem é rico, né? Consegue entrar numa universidade, fazer um doutorado, ou às vezes não faz doutorado, não entra na universidade, mas tem um nível de cultura que ela correu atrás. Enfim, gente, eu conto o meu exemplo. Eu sempre falo pra vocês, cara, eu nasci numa casa muito pobre, numa casa muito miserável, mas eu estudei numa escola particular com muito sacrifício da minha mãe, que trabalhava no supermercado. Desde sempre eu estudei nessa escola particular e eu lembro que minha mãe não conseguia comprar os livros. Eu tinha que, né, ficar de casa em casa das minhas amigas para copiar o texto, para copiar os deveres, para conseguir fazer os deveres para entregar no dia seguinte. Eu tinha que fazer isso correndo, porque eu não podia ficar incomodando muito na casa, porque eu tinha os meus afazeres em casa também, tinha que copiar a tempo de voltar, pegar os meus irmãos na escola, dar comida para eles, arrumar a casa. Era uma loucura. Esses dias, ano passado, o meu filho veio falar para mim que estava com dificuldade nas escolas, que a gente mudou, né? A gente estava morando no Rio, voltou a morar na região dos Lagos.
E aí ele mudou de escola, o livro demorou para chegar. E aí eu lembro que ele falou que estava tendo dificuldade na escola porque o livro estava sem o livro. Eu falei, é o quê? Você não vai falar isso pra mim, você vai falar qualquer coisa, menos isso. Porque hoje em dia a gente tem recurso, tem internet, tem celular que tira uma foto ali da página. Naquela época não, tinha que copiar no lápis ali, a mão correndo. Então assim, e aí eu consegui, passei numa universidade pública, tudo mais. Agora, em geral, o que acontece é que as pessoas que têm poucos recursos, elas acabam tendo uma educação limitada, acabam tendo uma cultura limitada. E aí, quando elas casam com uma pessoa que tem uma educação mais ampla, que teve mais oportunidades na vida, vai acontecer um conflito cultural. Vai acontecer muitas vezes, é a realidade, gente. Por mais triste que seja, não sou eu que estou tirando na minha cabeça, é a realidade. É o que acontece. Obrigada, o Alisson. Você é exemplo de vida para muitas mulheres e para essa juventude. Obrigada. Então, assim, por mais difícil que seja, eu não estou tirando da minha cabeça. É a realidade. O que vai acontecer? Se você se relaciona com uma pessoa que tem um nível cultural muito acima de você, ou o inverso, muito abaixo, o que vai acontecer? De repente você vai ali tá num jantar com amigos ou com a família, aquela pessoa vai se perder na conversa, aquela pessoa não vai conseguir acompanhar a conversa, vai se sentir envergonhada, vai se sentir com baixa estima, consequentemente você vai ficar constrangida também. Então assim, há sim várias situações que podem acontecer diante disso. Então assim, tá entendendo por que o nível de divórcio acontece assim, é surreal, toda hora a gente se divorciando, toda hora a gente se separando, porque além de ser banalizado, essas coisas que eu tô falando pra vocês, assim, esses critérios, antes eram meio que ensinados para as pessoas no dia a dia, as famílias, tal. E aí, isso se você pegar novelas, filmes de época, é muito criticado, né? Ah, a família tal não queria, tem a questão do Romeu e Julieta, por exemplo, mas ali era mais briga de família, né? Mas assim, novelas de época tinha muito isso, né? Ah, a família tal não quer que case com a família tal, porque a família aí... Mas assim, na prática, essa questão foi uma questão, na verdade, um tema conservador que foi combatido pelos progressistas como fosse uma coisa muito ruim, mas, né, é lógico que há as exceções, há pessoas que têm essas diferenças todas e ainda conseguem ser felizes, mas é exceção. Em geral, as pessoas, quando têm essas diferenças, na prática dá ruim depois, né? Na hora da paixão é muito bonito, e aí nas novelas vai mostrar aquela hora da paixão, que tá empolgado, que não importa se um é pobre ou outro é rico, que não importa se um quer morar no campo, outro na cidade, que vence as dificuldades, as diferenças, mas na realidade não é bem assim, né? Na realidade vai dar ruim depois, vai dar problema depois. Então, tem até uma coisa que eu queria citar para vocês, eu esqueci o nome do pesquisador. Ele escreveu um artigo, aquela menina, eu esqueci o nome dela, Preta de Rodas, a página dela é Preta de Rodas. Depois vocês olham lá, ela colocou uma postagem falando sobre isso. Ele escreveu um artigo dizendo por que mulheres negras devem se casar com brancos. É um artigo americano. Por que mulheres negras devem se casar com homens brancos. Isso deu uma polêmica, isso deu pano pra manga. Você deve já imaginar, né? Por quê que deu pano pra manga? Ah, porque tá traindo a raça, que não sei o quê, que blá 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 blá. Mas qual foi a lógica para ele escrever isso? O que aconteceu para ele escrever isso? As mulheres negras americanas, elas começaram a ter um acesso maior ao estudo, à educação, elas começaram a até ascender, como que eu falo? Profissionalmente, começaram a conquistar mais espaços, elas começaram a ter mais oportunidades. Em contrapartida, os homens negros não. Os homens negros, eles continuaram sem estudos, continuaram com dificuldades, acesso a algumas coisas, eles continuaram com muitas dificuldades. E aí o que acontece? Só que as mulheres negras que se sentem em dívida com a própria raça, que não sei o que não.
elas acabam casando com esses homens negros, mesmo com todas as diferenças, mesmo com essa diferença cultural, mesmo com essa diferença financeira, né? Acabam sendo mulheres mais ricas, mais bem-sucedidas, mas mesmo assim elas acabam casando porque elas se sentem traindo, né, a etnia delas. E aí o que acontece? Esses casamentos estão fracassando, porque a longo prazo o que acontece é justamente isso que a gente está falando das diferenças, né? Acabam tendo muitos conflitos, esses casamentos ficam fracassando, e aí o artigo é algo no sentido de libertar essas mulheres dessa obrigação de terem que casar com homens negros, até porque o contrário não acontece. Os homens negros, quando querem casar com brancas, eles casam. Então o artigo foi nesse sentido, mas aí deu muita polêmica, muito pano para manga. Então eu queria citar ele para exemplificar esse sétimo critério aqui, que seria do nível social. O oitavo seria da perspectiva de provimento do lar. Essa aqui também é meio polêmico, né? Mesmo na direita, a gente fica com aquela coisa assim, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ficar em casa, afinal de contas, qual que é o certo? Qual que é o certo? A mulher ficar em casa, o homem sustentar a casa, ou a mulher trabalhar e junto com o homem? Gente, não tem certo e errado, né? Combinado não sai caro. Assim, a verdade é que isso tem que ser combinado antes do casamento, porque senão depois dá problema. Então, assim, o que um homem idealizou? Uma mulher dondoca que vai ficar em casa, que não vai trabalhar, que ele vai sustentar, que ela vai ficar cuidando da casa? Tá ok, né? Só que aí ele tem que achar, de repente, aquela mulher que foi a vida inteira sustentada pelo pai e pela mãe, que não cresceu com essa questão de trabalhar fora, que sempre, né, tem essa questão de dependência, que decidiu ficar em casa, e ele sustentar. Agora também ele tem que sustentar em todos os sentidos, né? A mulher quer fazer o cabelo, tem que, né, se quer uma mulher bonita, a mulher quer lá fazer a unha, tem que dar conta, tem que ter um emprego que dê para sustentar. Agora não, o homem quer uma mulher guerreira, que chegue junto, que trabalhe fora, que chegue junto com as contas da casa, tal. Ok, então procura essa mulher que tem esse perfil. Aí vai ter aquela mulher que trabalha desde cedo, que trabalha fora, que é guerreira mesmo. Agora, não adianta eu casar com a menina que é dondoca, que os pais sustentaram a vida inteira, que nunca precisou trabalhar, que nunca precisou fazer nada, e esperar que ela se torne uma mulher guerreira. E a mesma coisa vice-versa, né? Não adianta casar com a mulher que sempre trabalhou fora, que sempre teve a vida agitada, e esperar que ela fique dentro de casa, cuidando da casa, sem fazer nada, sem trabalhar, porque isso vai dar ruim. Então, assim, é muito importante que isso seja feito antes do casamento, que isso seja observado antes do casamento, porque depois vai dar ruim, né? Então, assim, o nono critério é a bênção dos pais. Isso é importantíssimo, né? Então, assim, essa união tem a bênção dos pais? Os pais estão abençoando, porque assim, quando o filho está na adolescência, isso é muito importante, que você ensine seu filho também a entender a importância que é a sua bênção, que a importância, não importa se ele acha que a mãe separou, que o pai separou, que aconteceu, não importa. A Bíblia não coloca critérios, os pais precisam abençoar e ponto final. Então, assim, é importante que o seu filho entenda que se há a bênção dos pais, a tendência é que aquela união, isso é promessa bíblica. E isso também fala de uma coisa muito importante, porque principalmente quando a gente é jovem, que todo mundo começa a falar, fulano não é pra você, ciclano não é pra você, a gente acha que essas pessoas estão implicando, porque fulano, porque minha tia, ou meu tio, ou meu amigo, ou minha amiga, não foi com a cara e tá implicando. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é escutar essas pessoas, não é escutar todo mundo, não é que você vai viver a sua vida baseado na opinião dos outros, mas se você tá com uma pessoa, né, se você tá conhecendo uma pessoa e as pessoas à sua volta, as pessoas que te amam, olham para essa pessoa e elas não veem essa pessoa uma boa pessoa para você, acende o sinal vermelho, porque alguma coisa tem, né? Ninguém vai ficar falando, né? Às vezes uma pessoa, às vezes duas, ok, mas as pessoas não vão ficar falando aleatoriamente. E é estranho, é o que eu falo, a cegueira da paixão
é algo que realmente mexe com a gente, né? A gente fica num estado de demência, porque o que a gente pensa, né? As pessoas nos amam, conviveu com a gente desde criança e simplesmente ela vai falar pra você que fulano não é pra você porque ela não quer você com ninguém. Ah, não, ela quer que eu fique sozinha. Existem casos de mães narcisistas, pais narcisistas, mas se tá todo mundo falando com você, ó, fulano não é pra você, fulano não é uma boa pessoa pra você, é porque alguma coisa estranha tem aí. Então, assim, isso também é importante estar bem definido na cabeça do seu filho. Aí agora o 10º e último critério, que talvez seja o mais, talvez não, é o mais importante de todos, porque se esse daqui está sendo colocado em prática, provavelmente todos os outros que eu falei estão acontecendo também, que é o seguinte: a pessoa te afasta ou te aproxima de Deus? Isso aqui é importantíssimo. Essa pessoa te faz chegar mais perto de Deus? Essa pessoa te faz buscar mais a Deus? Ou essa pessoa te afasta mais de Deus? Então, isso é importantíssimo. Se ela te aproxima de Deus, então provavelmente todos os outros critérios estão acontecendo, né? E aí, pra gente terminando, é o seguinte: a gente deixar claro o seguinte, que se você tem uma filha menina, aí você precisa ficar mais atenta, porque, em geral, quem toma essas decisões de se unir a uma união que é prejudicial são as mulheres, né? As mulheres são muito mais vulneráveis a se unir, a estabelecer uma união que não respeitam esses critérios. Por quê? Primeiro porque a mulher é mais vulnerável emocionalmente, né? Então, assim, ela fica mais vulnerável a esse tipo de entrar-se numa união mais desequilibrada. E segundo, que há uma pressão maior em cima das mulheres. Essa que é a verdade, né? As mulheres têm mais aquela coisa de: olha, você tá sozinha até hoje, vai ficar pra titia, né? Aí às vezes a menina tá com 20, 25 anos e começa: olha, tá na hora de você casar, tá na hora disso. Então, acaba que aquela mulher sofre uma pressão maior do meio e acaba, às vezes, por pressa, por preocupação de ficar sozinha, entrando numa situação de um casamento que não obedece esses critérios e que provavelmente vai se tornar um problema futuro. E aí, na verdade, acaba sendo uma pressa burra que a gente não enxerga lá atrás quando a gente é mais nova. Por quê? Se você parar pra pensar, vamos dizer, que se demore 20 anos para aquela mulher casar, que se demore, sei lá, 15 anos para essa mulher casar. O que vai acontecer? É melhor ela esperar 15 anos por uma pessoa certa e ficar sozinha, e aí ter um casamento saudável e feliz, do que ela ficar 15 anos casar porque tem que casar rápido, porque as pessoas estão pressionando, e aí nesses 15 anos ela tem uma vida infeliz, se prejudica profissionalmente, se prejudica emocionalmente, fica ali com várias marcas, com vários traumas, e aí depois de 10 anos ela separa, depois de 15 anos ela separa e passa por um divórcio. Então, assim, é muito importante que as meninas estejam blindadas para não serem levadas por esse tipo de pressão externa, de que tem que casar logo, de que, né, vai ficar pra titia. Então é muito importante isso. E assim, uma pessoa pode mudar depois, não seguir esse critério, casar e depois mudar? Pode. Deus pode operar um milagre, pode acontecer. Agora, é muito mais fácil o errado influenciar o certo do que o contrário. É só a gente pensar no exemplo de um muro, né? Imagina que tem uma pessoa em cima do muro, uma pessoa no chão. O que é mais fácil? A pessoa que está em cima do muro puxar essa pessoa que está no chão, ou a pessoa que está no chão puxar para baixo a pessoa que está em cima? A pessoa que está embaixo, ela vai ter mais força para puxar a pessoa que está em cima do muro, para derrubar a pessoa que está em cima do muro. Então é muito mais fácil que nesses exemplos que eu dei aqui, a pessoa que seja, vamos dizer, o elo mais fraco, que está seguindo o caminho mais errado, né? É muito mais fácil essa pessoa puxar a pessoa certa para baixo do que a pessoa que está em cima, né? E aí eu não tô dizendo que ninguém é melhor que ninguém, tô falando realmente de julgo desigual, tô falando de escolhas de vida, que essa pessoa que escolheu uma forma de vida certa, que tem tudo aí para prosperar na vida, é mais fácil que essa pessoa seja puxada para trás do que ela puxar a outra para frente. Então, por isso que é muito importante
Ficou uma live grande pra caramba, maior do que eu imaginei. A gente acabou dividindo em 2 lives, mas não tem problema, porque a gente vai começar a repicar essas lives que a gente tá fazendo, fazer cortes, fazer tamanhos menores, enfim. Mas eu queria agradecer a vocês, a gente tá aumentando aí nossa audiência aos pouquinhos, né? Porque, como eu falei, o Instagram tá marcando em cima. A gente tá tentando manter a audiência em segunda e quinta. Quinta-feira passada eu não. Quinta-feira passada eu não consegui, porque a gente teve problema aqui na internet, o cachorro roeu, o Rakan roeu o fio, né? E essa semana eu não consegui também, porque por questão também a internet acho que caiu e eu tive um problema de saúde também. Mas segunda-feira a gente volta, tá? E aí a gente já anuncia, já eu anuncio o tema. Lembrando que amanhã a gente volta com o programa na TV Costa do Sol. Amanhã vai ter uma entrevista muito legal, vai ser com o Nonato, que é um cantor de música erudita, e ele vai falar sobre alta cultura e sobre os brinquedos. Ele e a esposa tem uma fábrica de brinquedos didáticos de madeira para criança. A gente vai falar também sobre questão de alta cultura para criança, como você começar a envolver seu filho. O que eu falei aqui hoje, você começar a fazer seu filho ser exceção, gostar de coisas boas, gostar de desenvolver inteligência, de músicas boas. Então amanhã o programa vai ser 2h30 na TV Costa do Sol. Aí, né, TV Costa do Sol só pega em Cabo Frio, mas aí vai ter o canal da Jovem TV, vai estar lá a live, depois eu vou colocar a live não, o programa, depois eu coloco no meu programa também, tá? Mas só pra avisar que a gente tá voltando aí com hora marcada com Cris Viviane, né? E agora vai ser sexta-feira, 2h30. Tá bom, pessoal? Um beijo, obrigada aí por todo mundo. Todo mundo aí, o Alisson que tá comentando, todo mundo que comentou aí. Obrigada mesmo, Deus abençoe. Até amanhã, quem assistiu o programa Hora Marcada. E até segunda com a nossa live de volta, tá bom? Valeu, beijo.